Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula desta série de aula que eu estou fazendo desse curso, Como Lidar com as Emoções sobre a Inteligência Emocional. Seja muito bem-vindo, essa seria a nossa última aula, mas eu vou fazer mais uma aula bônus, que será a sétima aula amanhã, não perca. Por que eu quero fazer essa aula? Porque eu quero ensinar você como que você faz para permanecer em um estado de paz. Como que é o estado de paz? Como que você desenvolve isso? Então, essa é a nossa penúltima aula, aula 6. Não sei se você já assistiu a aula 5. Se você não assistiu, reassista ela. Reassista não, né? Assista a aula 5 para você poder estar assistindo essa aula aqui. Eu vou relembrar para você algumas coisas que foram faladas na aula 5. Se você já assistiu, vamos relembrar então. A aula 5 nós falamos sobre sofrimentos emocionais como insatisfação, raiva, medo, ciúme, mágoa, ressentimento, tudo isso são energias ruins, emoções negativas. Então, quando a gente falou sobre isso daqui, nós aprendemos que essas emoções, elas estão no corpo. Por que elas estão no corpo? Porque é a sua mente que traz as emoções para o corpo. Você pensa, depois de pensar, você gera uma emoção e elas ficam localizadas no corpo. Nós aprendemos que depois que essa emoção ela é gerada, se localiza uma parte dessa emoção no corpo e uma outra parte volta para o cérebro. E aí vai guardando resíduos com o passar dos anos da sua vida, vai ficando resíduos de emoções negativas. E aí quando essa emoção está no seu corpo localizada, alojada, e depois que volta um pouquinho para sua mente, você pensa de novo, coisas relacionadas àquela mesma emoção que antes era um pensamento, né? Você vai pensar mais coisas sobre aquilo lá. E aí isso vai gerando sofrimento. Resíduos no seu corpo, com o passar dos anos, vai gerando um sofrimento. O sofrimento, nós aprendemos aqui que ele se alimenta de mais sofrimento. Então, raiva quer mais raiva, ansiedade quer mais ansiedade, tristeza quer mais tristeza. Então, a energia negativa que gera das emoções se alimenta de mais energia negativa, que seriam mais emoções negativas. Então, veja bem o que é o alimento dessas emoções negativas. É mais negatividade, é mais coisa negativa. E aí, então, causa esse sofrimento em você o tempo todo. Mas a vida que existe em você não é sofrimento. Nós aprendemos que a vida que existe em você é uma porção do próprio Deus. Não é sofrimento. A vida que tem em você é paz, alegria, amor, bondade, todas as coisas que são emoções positivas, mas que são emoções positivas já do próprio ser, que faz parte do estado natural do ser, que é a vida do nosso Deus em cada um de nós. E Deus, ele dá liberdade para você e para mim, para a gente colocar um fim nesse sofrimento ou não. Deus, ele dá liberdade para a gente escolher desenvolver mais sofrimento ou não. Deus, ele dá liberdade de você continuar pensando e sentindo da forma como você quer. Então, essa liberdade divina, ela deveria ser usada por cada um de nós para a gente poder entender o que é os pensamentos que está gerando esses sentimentos. Deus dá capacidade para nós entendermos, Ele dá sabedoria para a gente entender isso. E querendo ou não, a gente escolhe os nossos sofrimentos aumentarem ou diminuírem. E você pode substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos. Você pode fazer isso. Isso está ao seu alcance. Isso é liberdade que Deus te dá. A substituição desses pensamentos é algo que está ao seu alcance. Se você permitir que o divino habite em você por completo, então essa situação vai ficar resolvida. Mas não é suficiente ser apenas religioso. Existe no nosso mundo hoje uma imensidão de pessoas religiosas. Quantas religiões tem no mundo hoje? Muitas, muitas. Existem pessoas religiosas, pessoas que fazem, já têm o hábito de ir à igreja,
Mas ser religioso não é o suficiente. Realmente é necessário deixar o Espírito Santo guiar os seus pensamentos. Por quê? Porque se você escolhe isso e você quer realmente que o Espírito Santo guie os seus pensamentos, o que vai ficar dentro da sua mente? Coisas boas. Aquilo que a Bíblia fala que são frutos do Espírito Santo vão ser desenvolvidos por você. E o seu pensamento ele vai ser ocupado com o quê? Com aquilo que é paz, aquilo que é amor, aquilo que é puro, aquilo que é justo. É isso que vai ocupar a sua mente, se você permitir que o Espírito Santo atue em você. Porque o Espírito Santo não tem sentimentos, emoções negativas para te dar. O Espírito Santo não tem pensamentos impuros para gerar em você. Então, se você permite ele guiar os seus pensamentos e você fica atenta quando os pensamentos não são do Espírito Santo, porque são negativos e causam sofrimento, então você vai conseguir entender como que você faz para você conseguir realmente somente ter emoções positivas. E agora a gente vai ver, né, como que a gente faz para ficar livre de uma vez por todas do sofrimento. O que eu quero dizer para você aqui é para você ficar livre dos sofrimentos, que são aqueles sofrimentos psicológicos e emocionais que são gerados por pensamentos, tá bom? Então, quando eu falo para você aqui sobre um fim de sofrimento, eu não tô querendo dizer para você que se você passar por uma situação muito dolorosa, como por exemplo a perda de um ente querido, eu não tô dizendo para você que se você passar por uma situação dessa, você vai conseguir não se importar e tá tudo bem. Não é assim. Você entende que até aqui nós falamos sobre sofrimento psicológico, sobre como sendo algo que você aceita do seu pensamento, mas você entendeu que se você tem um sofrimento como a perda de alguém, é necessário você entender que você vai passar por aquele momento, você vai chorar, você vai sentir a tristeza e a dor da perda de uma pessoa. Você simplesmente não vai se desesperar e entrar em depressão. Então, quando nós falamos de fim de sofrimento, nós estamos dizendo aqui, né, que nunca mais você vai ter uma emoção de tristeza. Porque quantas vezes o choro se faz necessário para um desabafo, né? E talvez uma separação conjugal, por exemplo, tem aquele momento que parece que é um luto de uma pessoa em vida, né? A separação conjugal muitas vezes traz isso, mas entender que isso é uma fase, que faz parte do processo, mas que vai passar, é o que faz a diferença para você ter esse controle das suas emoções e não deixar que os seus pensamentos fiquem vagueando à toa da forma como quiser, para poder ficar gerando em você emoções negativas que vão se alojar e vão perdurar dentro de você. Então, esse entendimento é fundamental que você tenha, tá bom? Então, vamos lá, como a gente faz para colocar um fim nos sofrimentos que são criados pela nossa mente, né? O ponto 1 é: reconheça o seu sofrimento psicológico. Reconheça qual é o sofrimento psicológico que você tem, qual é o sofrimento emocional que você tem. Reconheça isso. Se você não conhecer, não tem como você trabalhar com isso. Porque você não consegue resolver um problema que você não conhece. Você tem que ter conhecimento desse problema para você começar a entrar em ação e resolver, não é mesmo? Então, o sofrimento psicológico é uma emoção negativa que está alojada no seu corpo. Através de um pensamento, gerou essa emoção. Então, você tem aí um sofrimento emocional que está aí agindo através de você. Você não é essa emoção ruim, você não é a raiva, você não é o desgosto, você não é a tristeza, você não é aquilo que te causa trauma, você não é isso. Isso está sendo desenvolvido através de você por uma permissão sua, mesmo que inconscientemente. Mas você não é isso. Então, vamos ver aqui. Quando você tem uma emoção negativa e você permite que essa emoção negativa haja através de você, como que você vai saber se essa emoção é algo que você está deixando ficar ali por muito tempo, alojado dentro de você,
e agora você decide que você quer que essa emoção possa se expressar através de você. Como que isso acontece? Você sabe quando essa emoção está ali adormecida e depois ela explode e ela vem a agir através de você, quando existe uma situação muito simples e você age de forma alterada. Uma coisa pequena, talvez alguma coisa que você ouviu do seu cônjuge, talvez alguma coisa que você ouviu do seu filho, aquilo ali já te faz totalmente exaltado. E aí você se exalta demais, se estressa demais diante de uma coisa pequena. Então você já consegue perceber que aquilo é algo que estava quietinho dentro de você, que foi uma emoção não trabalhada, que ficou ali. E se você achar que que isso é um sofrimento negativo que está instalado dentro de você e não for, e se você pensar que é aquilo que você não conseguiu dar conta de resolver e não foi, como que acontece quando você não define? Será que era algo que estava ali guardado ou não? Não tem problema se você não souber. Sabe por quê? Porque qualquer sofrimento que você esteja passando, o processo de libertação é sempre o mesmo. Se for um sofrimento que está ali guardado por muito tempo ou não, se for uma coisa que originou no momento atual ou não, o processo é o mesmo. O processo para você sair do sofrimento é o mesmo. Gerenciar os seus pensamentos para não se tornar emoções negativas. Sempre é o mesmo processo. E eu vou aqui te dar algumas dicas hoje, mas é tudo que você já aprendeu durante essas aulas. Então, tudo que você aprendeu durante essas aulas é esse processo para qualquer tipo de sofrimento que você tenha na sua vida, que seja sofrimento psicológico e emocional. Sempre é o mesmo processo. Então, se você sabe ou não, se é algo do passado ou é algo recente, não importa. O importante é você fazer o trabalho que eu estou indicando para você, aquele trabalho que é de prestar atenção nos pensamentos, enquanto eles ainda são pensamentos e não se tornam emoções. E é possível você realmente se libertar de qualquer sofrimento de tristeza, sofrimento de relacionamento, de traumas que você tem, enfim, vários sofrimentos, né? Mas comece a prestar atenção nos sofrimentos que existem em você. Quando você presta atenção se tem um sofrimento que é causado no trabalho, no relacionamento conjugal, se é um sofrimento que é causado em um ambiente de amigos, preste atenção naquele sofrimento. O fato de você dar atenção ao sofrimento já começa a solucionar o problema. É isso mesmo, o fato de você dar atenção para esse sofrimento, você entender como que está sendo gerado esse sofrimento, você já começa a solucionar o problema. Você não ignora, você não tem aquela não aceitação, aquela rejeição que nós já falamos nas outras aulas, porque a não aceitação gera mais sentimento ruim. Então, quando você começa a prestar atenção nesses pensamentos, nesses sentimentos, você começa um processo de cura. Imagina só se você fosse subir um monte e você tivesse com uma carga muito pesada. E aí você vai subir um monte com tanta dificuldade. Aquilo vai te impedir de chegar lá em cima, no seu lugar desejado, almejado. Agora, imagina se você tira essa carga das suas costas. A caminhada vai ficar mais leve, você vai conseguir realmente se libertando das cargas, vai ser mais fácil para você prosseguir. Então, as cargas emocionais é do mesmo jeito. Os sofrimentos psicológicos é da mesma forma. Se você tem essa carga que vai ficando pesada, para você continuar a sua vida, você não consegue continuar de forma leve, você não consegue chegar onde você quer chegar, você não consegue alcançar metas e objetivos. Por quê? Porque tá pesado. Tá pesado o psicológico, tá pesado o emocional, tá pesado de sofrimento. Então, você tem que se libertar desse sofrimento. E para isso, você precisa buscar a causa. Qual é a história que o seu pensamento está contando para você?
Quais são os pensamentos que não estão sendo substituídos? Quais são os pensamentos que você está permitindo que fique ali girando na sua cabeça? Quais são? Você tem que buscar a causa, porque isso continua criando mais sofrimento. Quanto mais você pensa em uma determinada situação, que é uma situação negativa, mais você vai gerar emoções negativas no seu corpo. Então analise. A situação é que você sente medo? Fique analisando qual é a história que o seu pensamento está contando sobre aquele medo. Qual é a história que o seu pensamento está contando que está te gerando medo? Se você sente ciúmes, preste atenção no pensamento. O que é que o seu pensamento está contando para você que está te causando ciúmes? Se você tem mágoas e ressentimentos, preste atenção qual é a história que o seu pensamento está te contando. Se você tem inveja, o que o seu pensamento está falando para você sobre isso, que está te causando a inveja? Então, não fique apenas sentindo tudo isso e tentando brigar com aquele pensamento, porque isso vai te causar mais emoção negativa. Então, busque a causa. Ao invés de você ficar apenas sentindo tudo isso e brigando com isso, você acaba entendendo que você precisa analisar o pensamento. Porque se você ficar brigando com isso, se você ficar com raiva disso, você vai criar veneno dentro de você mesmo. Porque tudo aquilo que o seu pensamento e sentimento, o emocional negativo quer, é mais coisas negativas. Então, se você sentir raiva daquilo que você está pensando, você alimenta aquilo que você está pensando. Por quê? Porque tudo que é negativo se alimenta de coisas negativas, de coisas ruins. E sentindo raiva, você estará alimentando aquele pensamento. Então, pergunta para você, de onde que vêm essas emoções? O que a mente está pensando que está gerando essas emoções? Aí você começa a realmente resolver o problema, solucionar aquilo ali. Entender o sofrimento é melhor do que você não sentir ele, porque se você não quiser sentir ele, por exemplo, entender o sofrimento é melhor do que você não querer sentir, porque não querer sentir é uma não aceitação, é uma barreira e é algo que vai aumentar como um sentimento negativo. Então, o melhor mesmo é você entender ao invés de rejeitar. Desejar se libertar do sofrimento sem você entender o sofrimento não vai ajudar a nada, porque o seu desejo de se libertar vai se tornar uma rejeição. Então, para você se libertar, repito, busque entender de onde está vindo isso, qual que é a causa, sabe? Porque quando você fica lutando com esse sofrimento, você acaba criando um inimigo. E aí você fica lutando assim, porque eu não quero isso, não quero sentir, não quero pensar. E aquilo vai se tornando raiva, desgosto, angústia e vai alimentando aquilo que você não quer sentir. Então, quando você para e você percebe, nossa, olha o que o meu cérebro está contando, aí você não faz crescer aquilo que você quer eliminar. Mas quando você tem desgosto e raiva daquilo, você faz crescer aquilo que você quer eliminar. Então, o ponto 1, reconheça o sofrimento. Entenda que é o pensamento que está levando você a sentir isso. É o pensamento que está levando você a sentir isso. O ponto 2 é permaneça presente. Veja bem, quando você permanece no momento presente, você não está preso com a sua mente, nem no futuro e nem no passado. Quando você permanece presente, você consegue estar atento a todo pensamento. Porque você não está vagueando no passado e você não está criando histórias do futuro. Você não é o passado, você não é o futuro. O passado já foi, o futuro não veio. Você é aquele que está atento ao hoje. Você é aquele que está no agora. Você é esse aí que me ouve.
Você não é aquele que está lá no passado. Você não é aquele que está lá no futuro. Você é esse que está me ouvindo agora, no momento presente. Você é essa pessoa atual, do agora. Se você observar o pensamento, observar o sentimento, você precisa se atentar para algo assim, ó. Vou te explicar, é muito simples. Atente-se àquele pensamento ou àquela emoção como se você estivesse de fora. De fora. Para você conseguir enxergar alguma coisa, você tem que estar fora. Você não consegue enxergar uma caixa se você estiver dentro da caixa. Correto? Então, para você enxergar algo, você tem que estar de fora. Então, analise o pensamento ou uma emoção como se você estivesse de fora. Para você entender o quê? Que você tem uma separação de pensamento, emoção com você mesmo. Aquilo que é o seu estado natural do ser. Aquilo que é vida em você. E isso é você. E não o pensamento e a emoção. Então, faça esse trabalho. Comece a enxergar isso como se você estivesse de fora, analisando o pensamento que passa na sua mente e a emoção que você está sentindo por conta desse pensamento. Se você começa a analisar assim, vai ficando muito mais fácil para você conseguir lidar com os seus pensamentos. Muito mais fácil. E aí você vai ficar presente, consciente daquilo que você está sentindo. E aí você vai conseguir entender que você não é o sofrimento. Você é quem está passando pelo sofrimento, mas o sofrimento não é você. E você vai conseguir enxergar a razão, o motivo daquele sofrimento, porque você está se analisando como se estivesse de fora. Interessante isso, né? Muito interessante. Então, para isso é necessário você estar atento, o tempo todo atento. Porque o momento presente, assim, aquela presença, ela pode durar muito pouco tempo se você se distrair com pensamentos de novo, do passado ou do futuro. Então, estar atento o tempo todo é de suma importância para você criar um hábito de você realmente entender o que é o sofrimento que vem do pensamento, que gera emoções. Então, o estado de presença é um estado de atenção plena, total, a cada minuto. Isso é um estado de presença. Quando você fica com raiva, por exemplo, quando você fica com raiva, você deixa a raiva agir através de você. E 10 minutos antes de você ter a raiva, você era outra pessoa. Agora que você tem a raiva e você deixa a raiva agir através de você, você se torna alguém diferente. Você permite ser raiva. E aí você não é mais aquela pessoa de 10 minutos antes da raiva, que era alguém que não tinha raiva. Então, veja que a raiva ela está agindo através de você. E aí você acaba se tornando uma pessoa raivosa. Mas você, entendendo que não é raiva, você se separa da raiva. Se você olha a raiva de fora, você consegue entender que você é uma porção da vida de Deus. E aí você analisa, olha a raiva querendo tomar conta de mim. Você pensa, olha a raiva querendo dominar o meu ser. Você analisa, olha a raiva querendo ser aquilo que está no controle. E quando você percebe isso, você consegue estar de novo no controle. E você consegue entender que você é a vida do próprio Deus. Que você não quer que aquela raiva se manifeste através de você. Você não quer que a raiva use você. Por quê? Porque você está analisando como se você estivesse de fora. E essa análise que você faz, ela é um pouquinho minuciosa, sabe? É uma coisa muito detalhada.
E aí você se separa da raiva. E você vê que a raiva não vai te dominar, porque você entendeu que você é um ser divino, você é um ser criado por Deus, você é a vida de Deus, a porção da vida dele aqui. Isso é muito lindo, isso é profundo. Quando você consegue entender isso, você chega em um estágio que eu falo que é um estágio assim dos maiores. É um estágio, um estado natural do ser que ele emana simplesmente amor e vida e paz. É um estágio muito profundo. E eu vou falar isso na próxima aula sobre essa paz, esse estágio de paz. Olha só, para você não permitir que a raiva domine você, você tem que estar sempre percebendo quem é você. Você não pode ficar, como que é a palavra que eu vou usar aqui? Você não pode ficar assim perdido no mundo sem saber quem é você. Por que eu falo isso? Porque se você não souber quem é você, você vai deixar você ser qualquer coisa. Qualquer desgosto vai ser você, qualquer estresse vai ser você, qualquer ansiedade vai ser você. E quando você se pega sendo isso, entendendo que você é isso, você não consegue enxergar o que você é na realidade. Por quê? Porque você está imergido em emoções negativas. Você está sendo realmente movido por situações externas. E não são as situações externas que movem você. O que move você é a vida que está em você. Se você permitir, é claro. Por isso que você precisa estar atento a todo momento. Porque se você não estiver atento, você não vai conseguir identificar a emoção, o sentimento, o pensamento, né? Isso pode parecer complexo, mas isso se torna tão simples quando você cria um hábito de análise de você mesmo. Um hábito de se auto-observar, um hábito de observar pensamentos e sentimentos. Isso vai ficando bem natural. E isso é transformador. Isso é o que mudou a minha vida. E isso é o que vai mudar a sua também. Creia. Creia. Mas creia lá no fundo. E já creia feliz. E já comece a ficar radiante de alegria pela transformação. Isso vai fazer diferença na sua vida. Creia. Então, observe o medo, observe a ansiedade, observe a insegurança, observe tudo agindo através de você, que não é você. Observe isso, não deixe isso assumir o controle da sua vida. Seja uma testemunha observadora. Uma testemunha observadora atenta. Sempre. Hoje, talvez, quando a raiva vem, você acha que não dá para se separar da raiva. Talvez você ache que não dá. Mas agora, você já sabe que dá. Agora você já sabe que dá para se separar de emoção negativa porque você não é elas. Agora você já aprendeu que você é um ser criado por Deus. Você já aprendeu que você tem a vida de Deus. Você já aprendeu que você pode, sim, se separar dessas emoções negativas, que não é você. Então, quando você aprende isso, você começa a matar de fome as emoções negativas. Porque você não vai alimentar mais elas com mais emoção negativa. E quando você começa a matar de fome as emoções negativas, elas vão morrendo. Até morrer. Totalmente. Elas vão definhando, porque você não dá mais alimento para elas. Porque agora você consegue entender quem é você. Você sabe ser separado dessas emoções negativas. Porque se você ficar brigando com as emoções negativas,
você vai trazer para elas alimento. É isso que elas querem. Briga, confusão, desgosto, raiva. Se você ficar brigando com essas emoções, você vai alimentar elas ainda mais. Então, simplesmente observe como se você estivesse de fora e se separe delas. Entenda que elas estão querendo agir através de você e não é isso que você quer, porque não é isso que você é. Então, aprendemos, né? Passo 1, reconheça qual é o seu sofrimento psicológico. E depois permaneça sempre presente, analisando como se estivesse de fora. Se você quiser aprender alguns exercícios bem práticos sobre como se manter no estado de presença, eu estou criando um clube das emoções. E eu convido você para fazer parte desse clube. Por quê? Porque vai ter vídeos semanais. Toda semana você vai ter uma aula. E você vai aprender a lidar com estados emocionais diversos. Você vai aprender sobre como que você lida com situações financeiras, você vai aprender como que você lida no relacionamento, você vai aprender como que você lida com você mesmo, você vai aprender a lidar com pessoas difíceis. E eu vou deixar o link para vocês no grupo do WhatsApp, tá bom? Essa semana ainda. Eu vou falar alguma coisa agora que talvez seja a coisa mais importante que você pode aprender sobre as emoções. Preste atenção, grave, escreva isso. É algo que você tem que ter na sua mente. As pessoas, elas conseguem sentir a energia das suas emoções negativas. E todos nós conseguimos sentir a energia das emoções negativas de outras pessoas. Isso é muito interessante, importante, profundo para você analisar. Nós sentimos emoções negativas que trazem energias negativas de outras pessoas e você também transmite isso para outros. Agora, veja, se isso é algo que é meio que transmissível por essa energia negativa, geralmente, na maioria das vezes, você vai querer se relacionar com pessoas que têm as mesmas emoções e energias que você. E isso pode ser um problema se você é alguém que tem muitas emoções negativas. Porque se você tem muitas emoções negativas e você se relaciona com pessoas que também têm muitas emoções negativas, você vai alimentar esse estado negativo. Por quê? Porque sofrimento se alimenta de mais sofrimento, tristeza se alimenta de mais tristeza. E isso vai virando esse ciclo vicioso. E vai ficando forte, e vai se alojando dentro de você. Então, isso é real, porque imagina, se você é uma pessoa totalmente disposta, feliz, uma pessoa positiva, e você é uma pessoa que é realmente pra frente, cabeça erguida, você não quer se relacionar com alguém que está sempre cabisbaixo, triste, reclamando e lamentando da vida o tempo todo. Não é verdade? Então, fique atento para você não ser uma pessoa com sobrecarga de emoções negativas, porque senão você vai acabar criando um círculo de mais negatividade na sua volta. E sempre que você reflete uma energia, sempre que você reflete algo que é positivo ou negativo, você emana aquilo que já está dentro de você. O que você emana para outras pessoas no seu ambiente, você está simplesmente refletindo aquilo que já está no seu interior. Então, fique atento a isso. Fique atento a isso. Agora, se você for uma pessoa presente, consciente, observadora, que está sempre atenta, você vai conseguir perceber a energia negativa, as emoções negativas das pessoas que fluem. Mas se você não for uma pessoa presente e consciente, você não vai perceber isso. Isso vai ser muito sutil. Você não vai perceber. Você vai ser algo assim imperceptível para você. Você vai estar recebendo energias negativas e não vai perceber. Por quê? Porque você não está em um estado presente, você não está em análise de você mesmo,
você não está em observação dos seus próprios sentimentos e pensamentos. E aí você vai acabar recebendo mais emoções, energias negativas. Isso é muito importante, porque você vai reagir com a outra pessoa de acordo com o que você já sente. Você vai reagir de acordo com aquela energia que você já está recebendo. Você vai reagir com a outra pessoa de acordo com o que ela está emanando para você. Então, aquilo que ela está refletindo é aquilo que já está no interior dela. E você vai reagir com ela de acordo com aquilo que você está recebendo. E aí vira uma bagunça. Por isso que você precisa estar atento, né? Se você for alguém que tem emoções muito negativas, o outro também vai reagir com você de acordo com essas emoções que você tem, porque você vai refletir aquilo que está no seu interior, você vai emanar para o outro aquilo que você já tem no seu interior, e o outro vai reagir com você de acordo com aquilo. Tem uma palavra bíblica que fala assim, a palavra branda desvia o furor. Geralmente, quando a pessoa está estressada, a tendência da outra é estressar também. Quando alguém está furiosa, a tendência do outro é ficar furioso também. Porque um vai emanando para o outro vai recebendo, vai refletindo aquilo que recebeu. Por isso você tem que quebrar isso. Quando você entender o que você é, o seu estado natural do ser é a vida de Deus, que é amor, vai emanar amor. É paz, vai emanar paz. E aí, quando você vê que alguém está falando palavras duras para você, você quebra aquilo. E a palavra branda sua é que vai fazer desviar o furor. Se a outra pessoa resolver que quer ficar enfurecida mesmo assim, você vai estar em paz. Você não vai receber a fúria dela. Porque você não quer alimentar nenhuma fúria sua. Você não vai receber os desgostos e os estresses da outra pessoa, porque você não quer alimentar desgosto e estresse. Realmente, emoções negativas geram mais emoções negativas. Se você não tiver o controle dos pensamentos e você acumular muitas emoções negativas, isso vai sobrecarregar o seu corpo. Porque aquilo que a mente gera, aquilo que você permite o seu pensamento pensar e vira emoção, vai se acumulando no corpo. Se você tem um sofrimento emocional grande, e esse sofrimento emocional muito grande, ele fica ativo na maior parte das vezes, na maior parte do tempo, o que você acha que esse sofrimento quer? Se você é alguém que permite o sofrimento ficar ativo na maior parte do tempo, o que você acha que esse sofrimento quer? Ele quer alimento. Qual que é o alimento do sofrimento? Mais sofrimento. E você vai escolher o quê? Você vai escolher alimentar esse sofrimento ou você vai escolher estar consciente de quem você é? Muitas vezes você está inconsciente de que o sofrimento quer mais sofrimento. Muitas vezes você está inconsciente de que você está sofrendo e quer mais sofrimento, quer mais tristeza. Porém, isso é provado quando você para analisar os seus pensamentos. Você vai ter a prova de que realmente você está sofrendo e está buscando mais sofrimento quando você para analisar os seus pensamentos. Se eles continuarem sendo pensamentos depressivos, pensamentos, que te deixam deprimido, pensamentos que te deixam estressado, pensamentos que te deixam ansioso, você vai conseguir entender que sim, você está aceitando, buscando mais sofrimento. Então, siga os passos da aula de hoje. Esteja atento, vigiando os pensamentos. A Bíblia diz, vigiai sempre e orar, porque o inimigo de vocês está em derredor, procurando alguém que possa tragar. Isso é bíblico.
Então fique vigiando, porque o inimigo, ele quer trazer para você lembranças ruins o tempo todo, ele quer trazer para você pensamentos ruins o tempo todo, e aí ele quer fazer você ficar em um ciclo vicioso de coisas ruins para você sofrer mais. Então fique vigiando, vigie os seus pensamentos, não deixa eles fazer morada na sua mente por tempos grandiosos. Use o seu pensamento para aquilo que realmente é necessário. Use o seu pensamento para resolver coisas. Use o seu pensamento para criar planos e sonhos e volte para o presente. Use o seu pensamento para relembrar alguma coisa da memória rapidinho, para você entender alguma coisa e voltar para o momento presente. Porque senão você fica preso naquilo que não é você. Isso é fundamental para você sair do estado de sofrimento de uma vez por todas. Fundamental. E na próxima aula, vai ser a nossa 7ª aula, a última aula. Como a gente tem aí, já sabemos, né? Na Bíblia o 7 é número da perfeição. Vamos caminhar para que cada dia mais a gente possa crescer. Crescer em fé, crescer em sabedoria, cada dia mais crescer. E eu vou fazer essa 7ª aula. E eu vou falar nessa 7ª aula sobre o estado de paz, sobre como a gente consegue estar em paz no meio do vendaval, no meio da tempestade, estar em paz. E eu espero que até aqui você tenha sido muito beneficiado. Não perca a próxima aula. Deus abençoe você. Um grande abraço e até amanhã às 19 horas.